História, ciência, simbologia, religião. Quantas coisas cabem no nosso coração? Hoje vamos estar desvendando esse órgão essencial em diversas perspectivas para a nossa vida. E para começar, você já parou para pensar o porquê do coração ser representado por este símbolo na maioria das vezes? Existem diversas teorias do porquê disso, e aqui vai algumas delas para vocês. O primeiro relato de por que o coração é associado a esse formato vem do século V e tem uma associação com a folha de Hera. Segundo alguns estudos, a folha de Hera, que era uma planta do gênero Hedera, é o símbolo da imortalidade e poder para os antigos gregos e deu origem ao símbolo que conhecemos hoje. Já no século XV, o ícone ele começa a ser utilizado como uma imagem religiosa, como o amor de Cristo pela humanidade, e posteriormente ele começa a ser associado a livros de arte que celebravam a paixão. No século XV ou XVI, o baralho, na versão francesa do jogo, o naipe de copa simboliza o clero, transferindo ao símbolo este ar de nobreza e posteriormente associado ao coração e este símbolo utilizado. Agora vamos fazer um passeio historicamente e buscar entender um pouco do porquê o coração ele foi tão importante nas mais diversas religiões. Se a gente observar durante a história da humanidade, o coração sempre foi representado como o símbolo máximo da vida. De acordo com o tomo de Encyclopedia of Religions, é um livro que retrata as ideias e vivências da história da religião humana desde o período paleolítico até os dias de hoje. O coração ele é identificado como o órgão da vida. Essa ideia ela é vista desde as pinturas rupestres que ilustravam os animais abatidos nas cenas de caça. Os povos egípcios eles representavam através da sua escrita dois sinais hieroglíficos distintos. Um se referia ao coração biológico em si e o outro focava na visão moral e espiritual que ele carregava. Essa importância atribuída ao coração era tão grande que se pode ler no alto da pirâmide do Alto Império a seguinte frase: "É dele que jorram as fontes da vida". Não é mistério para ninguém que os povos egípcios realizavam rituais de mumificação com alguns dos seus mortos. E o único órgão que era preservado nesse ritual e colocado de volta no corpo era o coração, pois eles acreditavam que era através do coração que se acessava a vida eterna. Este era o ritual de passagem das pessoas que morriam, o tribunal de Osíris. A alma dos mortos era trazida por Anubis, deus dos mortos. O coração do morto era colocado de um lado de uma balança, do outro era colocado uma pena, nomeada de pena da verdade. Caso o coração do morto não fosse mais leve do que a pena, o indivíduo era culpado e serviria de alimento para a figura mitológica semelhante a um crocodilo, chamado de devorador de alma. Caso fosse mais leve, ele seria enviado para o paraíso. Os hebreus tinham uma perspectiva semelhante. O coração não era somente o órgão indispensável para o corpo físico, ele também era o centro de toda a vida moral e psicológica. Existem diversas passagens bíblicas que vêm mostrar o coração como o centro da vida espiritual, pois o coração é visto como um local onde Deus instrui e fala com cada ser humano. Essa ideia de enxergar o coração como o centro da vida psicológica e espiritual não era uma particularidade dos hebreus na antiguidade. Os gregos antigos também possuíam esta visão. Em textos fundamentais como Gesíodo, Homero e Ésquilo, podia-se observar a palavra cardia, que coloca o coração como um universo cheio de significados. Nesse período, era comum o coração ser citado em poemas épicos como a sede de sentimentos, paixões e da inteligência humana. Agora chegamos na Idade Média. É aqui que o amor se aflora. Os filósofos da Idade Média têm como base Aristóteles, que havia dito que o sentimento não vivia no cérebro, mas sim no coração. E daí dá espaço para reviver a ideia grega de que o coração teria sido o primeiro órgão criado pelo corpo. E assim, essa associação passava a ser perfeita. Bom, depois dessa viagem histórica por diversas culturas e povos e buscando entender que o coração era tratado de maneira diferente, mas sempre supervalorizado pelos povos, vamos passar agora para a parte que nos interessa, a biologia por trás desse órgão. Então, o coração, ele é um órgão muscular primordial para nós seres humanos. Ele é formado por 4 cavidades, sendo estas 2 átrios e 2 ventrículos.
O órgão faz dois movimentos, o movimento de sístole e o movimento de diástole. A sístole, que é uma espécie de contração, é responsável pela distribuição do sangue. Já na diástole, ocorre o relaxamento muscular. Nem todos os animais possuem coração, mas em grande parte este órgão é encontrado e tem a função de bombear sangue para todo o corpo. Pensando na importância deste órgão para o nosso corpo, aqui vão algumas curiosidades sobre o mesmo. Você sabia que o coração de um homem adulto pesa apenas 340 gramas e é do tamanho de um punho fechado? O número de batidas do coração é de aproximadamente 72 batidas por minuto, 104 mil por dia, 38 milhões por ano e algo que se aproxima de 2,5 milhões de pulsações ao longo da vida. A quantidade de sangue que este órgão bombeia é de 85 gramas por batida, equivalente a mais de 9 mil litros de sangue por dia. Você sabia que o coração das mulheres é um pouco mais acelerado do que o dos homens, podendo se contar em média 8 batidas a mais por minuto? O coração de um recém-nascido é bem mais acelerado, sendo que bate aproximadamente 120 vezes por minuto. E os do feto é mais rápido ainda, atingindo a média de 150 batidas por minuto. Todos os dias, o coração humano gera a energia capaz de abastecer um caminhão por 30 quilômetros. Se contar a energia gerada durante uma vida inteira, daria para dirigir até a Lua e voltar para a Terra. O transplante desse órgão só é possível graças à capacidade de gerar seu próprio impulso elétrico, independente da atividade cerebral. Só é necessário que ele esteja recebendo suporte de oxigênio. É mais comum que se sofra um ataque cardíaco entre o horário de 6 horas da manhã até o meio-dia. Isso se deve ao fato de que ao acordar e começar as atividades do dia, a pressão arterial de todos os seres humanos aumenta, assim aumentando o risco de infartos. Bom, para concluir, deu para perceber que o coração é um órgão importante pra caramba, né? Então cuide do seu. Pratique atividade física, evite alimentos gordurosos e com grande quantidade de sódio, durma bem e beba bastante água. E deixe o seu like para a gente não morrer do coração. Um abraço e até a próxima.